Queridos, abram a sua Bíblia no Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrito pelo apóstolo João, o Evangelho segundo João, capítulo 17. João, capítulo 17, nós leremos dos versículos 20 ao 26. O Evangelho do Senhor, segundo João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Esse é o Evangelho de hoje, conforme o lecionário comum revisado. Todas as igrejas no mundo que seguem o Evangelho meditaram ou estão meditando sobre esse texto no dia de hoje, que diz o seguinte: é um trecho de uma oração de Jesus, aliás, a terceira parte deste momento de oração de Jesus, onde Jesus disse: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que o Senhor nos abençoe. O tema da minha mensagem é amor que o mundo precisa ver. Amor que o mundo precisa ver. No domingo passado nós tratamos deste tema, mas mais voltado para aquele momento da oração em que Jesus orava pelos discípulos, insistindo que os discípulos deveriam se amar, ou seja, o amor interno, o amor testemunhal dos discípulos, que fariam com que as pessoas, vendo o amor com que eles se amavam, passassem a crer no Senhor Jesus Cristo. O maior testemunho da igreja não está decididamente nos templos cheios, mas nos corações unidos. Esse é o maior testemunho. Obviamente que o contrário disto também é verdadeiro. O maior escândalo que nós podemos demonstrar ao mundo é não termos união entre nós. Imagine a cena do texto que nós acabamos de ler agora, desse trecho do Evangelho de João. Jesus está a poucas horas da cruz, a poucas horas da cruz. Jesus sabe disso. A poucas horas de ser preso, torturado e crucificado. Jesus disse isso para os apóstolos. É neste momento que Judas se levanta para sair e entregar Jesus para o início do seu flagelo. Jesus sabia disso, os apóstolos sabiam disso, e imaginem a angústia que estava no coração dos apóstolos, terem conhecimento de que aquele mestre tão querido, com quem haviam andado presencialmente por 3 anos, com quem haviam acordado de manhã, feito as refeições durante o dia e se recolhido à noite, todos os dias por 3 anos, de quem haviam recebido tantos ensinamentos, Jesus dizendo para os seus amigos
que dentre algumas horas ele seria preso e assassinado. Um ambiente tenso, discípulos angustiados, e o que Jesus fazia neste momento? Jesus orava. É extraordinário imaginar isso, que no momento de tanta aflição, no momento de tanta angústia, Jesus, no lugar de deixar-se levar por aquele ambiente desagradável, por aquele momento de turbulência, Jesus preferiu orar. E por que ou por quem Jesus ora? Jesus ora no princípio por Ele mesmo. No segundo momento, Jesus ora pelos seus discípulos. E neste trecho que nós acabamos de ler, Jesus ora por todos nós. Por mim, por você, por esta igreja, por todas as pessoas que no decorrer de todos os anos, até que Ele volte, viessem a crer nele. Jesus, nesta oração, não pediu ao Pai as coisas que normalmente nós seres humanos pedimos. Jesus não pediu ao Pai sucesso para nós. Poxa vida, podia ter pedido sucesso, né? Para a gente fazer sucesso nas coisas que nós nos dispomos a fazer. Não, Ele não pediu sucesso. Ele não pediu popularidade. Ele não pediu que os filhos dele fossem campeões de likes, de seguidores. Não, não foi isso também que Jesus pediu, que nós fôssemos populares nos ambientes em que nós estivéssemos frequentando. Jesus também não pediu para nenhum de nós que chegaríamos depois dos apóstolos, ou seja, eu e você aqui nesta noite. Jesus também não pediu vitórias terrenas, embora seja isso que muita gente ensine que Jesus teria ofertado às pessoas. Não foi isso. O que Jesus pede para Deus, para o Pai, que nós alcançássemos e que nós todos hoje aqui, neste momento, e você que me ouve pela internet, vivenciássemos, é a unidade e o amor. E se Jesus pediu isto para Deus, que Deus concedesse isso a cada um de nós, a unidade e o amor, é porque isto não seria fácil de ser construído. Porque se fosse fácil, o próprio Jesus não precisaria ter intercedido. Como é difícil andar em unidade, como é absurdamente difícil amar como Jesus amou. Jesus sabia, entretanto, que o mundo, que as pessoas só reconheceriam o Evangelho verdadeiro quando visse essa unidade e esse amor entre os seus filhos, entre cada um de nós. Além desta oração do capítulo 13, um pouco antes, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que a grandeza do reino é servir o outro e não ser servido. No capítulo 14 deste evangelho, Jesus conforta os corações. No capítulo 15, Jesus fala da videira e dos ramos, afirmando para os seus ouvintes: sem mim nada podeis fazer. No capítulo 16, ele promete o Consolador, confortando os seus ouvintes. Ele iria para o Pai, mas o Consolador permaneceria com todos nós. E agora no capítulo 17, primeiro ele fala aos discípulos e depois fala àqueles que creriam através da pregação dos discípulos, ou seja, a igreja de toda a terra, a igreja de todos os tempos. Essa oração é a ponte que liga aquele momento no cenáculo em que Jesus fazia a sua refeição, a cruz para onde Jesus seria colocado algumas horas depois, e todos nós aqui. Percebem essa ponte? Do cenáculo para a cruz até os nossos corações. É isso que Jesus fala. Então o que nós podemos perceber num primeiro momento é que a unidade convence. É certo que a palavra também convence, mas o exemplo arrasta. Nós podemos falar muitas coisas, mas as pessoas mais nos observam do que nos ouvem.
Assim é com as crianças também. Esses dias eu tenho perguntado para algumas pessoas qual é o lugar mais perigoso para uma criança. As pessoas dizem, é num lugar alto, é brincando com a coisa pontiaguda, e eu digo, não, o lugar mais perigoso para uma criança é no banco de trás do carro. Porque no banco de trás do carro a criança ouve tudo que os adultos conversam no banco da frente. E as crianças são esponjinhas, elas observam o comportamento dos adultos e vão aprendendo a repetir este comportamento dos adultos. Muitos pais, 15, 16 anos depois, vão dizer assim, onde foi que eu errei? Errou com exemplo, errou com a vivência. O seu filho é a reprodução do adulto que você é. Então nós temos que ter cuidado com os exemplos que nós passamos às pessoas. Como cristãos, muitas vezes nós falamos palavras de esperança para as pessoas, mas falamos só da boca para fora, porque com a nossa vida, com as nossas atitudes, nós vivemos coisas totalmente dissolutas. A unidade da igreja é o reflexo do amor do céu na terra. A unidade da igreja é o reflexo do amor do céu na terra. No versículo 21, Jesus diz, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a unidade que Jesus quer que nós tenhamos, não é a unidade alienada. Não é que todos nós concordemos com tudo, não é que todos nós falemos as mesmas coisas sobre tudo, que tenhamos o mesmo gosto sobre tudo, que gostemos das mesmas cores, das mesmas comidas, dos mesmos cheiros. Absolutamente não é nada disso, porque nem todo mundo é igual, mas nós podemos, todo mundo, ser juntos. Ainda que pensando diferente, nós podemos caminhar juntos. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo eram antagônicos, tinham visões diferentes e de vez em quando tinham atritos bastante significativos, mas eram ambos apóstolos, estavam ambos a serviço do Senhor. É a unidade no amor, e esse amor é o amor que vem do Pai, passa pelo Filho e alcança os discípulos, e dos discípulos é espargido sobre cada um de nós. Esse amor, meus queridos, não é o amor teórico, não é o amor das frases de WhatsApp, não é o amor das frases de Instagram, não é o amor retórico, é o amor real, é o amor vivido, é o amor que vence o meu coração pecaminoso e se queda à vontade de Jesus. Esse amor, quando é demonstrado numa igreja dividida, ele escandaliza. Esse amor retórico, esse amor religioso, quando é apresentado por uma igreja dividida, por pessoas divididas, escandaliza até o reino das trevas, porque o próprio Jesus disse que o reino das trevas, se estiver dividido, não subsiste. O reino das trevas só subsiste porque é unido. Da mesma forma, a igreja não pode existir subdividida. Então não é um amor retórico, é um amor visível, é um amor vivido, porque a igreja dividida escandaliza, mas a igreja unida evangeliza. Os crentes unidos pregam o evangelho com a vida, às vezes sem abrir a boca, pregam o evangelho de forma contundente. Um segundo aspecto, essa glória que transforma. Quem vive para a glória de Deus, aprende a ver a glória uns nos outros. Você consegue, meu irmão, você consegue, minha irmã, olhar para a pessoa que está perto de você, ou olhar para qualquer um dos seus irmãos de fé, e ver a glória de Deus? Ou o seu olho está tão especializado, tão trabalhado na maldade, que você só consegue ver a parte negativa do teu irmão? Porque para ver a parte negativa, não se requer nem prática, nem tampouco habilidade.
O negativo jaz no mundo. O pecado domina o coração das pessoas. Mas para você encontrar a fagulha de santidade no coração das pessoas, você tem que buscar com a lanterna da fé, com a lanterna da esperança, para que essa boa qualidade do coração das pessoas possam saltar. Jesus pede que a glória que ele recebeu do Pai esteja também naqueles que são seus. Meus irmãos, isso é tão delicado, isso é tão complexo, isso é tão profundo, que eu posso falar sem medo nenhum de errar. E presta muita atenção nisso. Se você diz que é cristão, mas tem raiva no teu coração, você pode ser tudo, menos cristão. Se tem alguém no teu coração que ocupa um lugar de raiva no teu coração, você pode ser qualquer coisa, até religioso, mas não é cristão. Você pode ter qualquer espírito aí dentro do teu coração, mas não tem o Espírito Santo. Ou Jesus é mentiroso, o que eu acho que não é. Então, entre eu e Jesus, se eu alimento a raiva no meu coração, alguém está mentindo, alguém é um impostor, e não é Jesus. Jesus pede que essa glória que ele tem com o Pai esteja também presente nos discípulos, que ele também dá aos seus discípulos. Esse amor, então, que não é retórico, é real na vida das pessoas. E que glória que é essa? A glória de Jesus na vida de um crente de verdade, a glória de Jesus na vida de um discípulo de verdade, não é palco. Não é palco. Quem vive de palco busca aplauso, busca reconhecimento. Temos alguns irmãos aqui que são profissionais da arte, e tem um adágio, me corrija o Rafael, aí o Felipe e outros mais, se eu estiver errado. Qual que é o salário do artista? É o aplauso, não é isso? O salário do artista é o aplauso. O artista não quer que dê nada errado durante a sua apresentação. Tudo tem que sair perfeito para que agrade ao público e receba do público o aplauso, que é o salário da sua performance. Mas não é isso que Jesus chama de amor. Jesus não quer que você esteja no centro recebendo aplauso de todas as pessoas. Não, Jesus também não entende como essa glória o status. Sabe o que é o status? Aquilo que você se desdobra tanto, você se esforça tanto, e você busca ser reconhecido por aquilo que você produziu, pelo lugar onde você chegou, fazer questão do DR na frente do nome, fazer questão do título antes do seu nome. Não, também não foi para isso que Jesus... Não foi isso que Jesus chamou de glória. A glória de Jesus no coração dos seus discípulos é a glória do amor sacrificial. E por isso que eu disse que no começo da minha meditação, que se Jesus pediu para nós termos amor no nosso coração, o amor de Jesus, é porque é difícil. E qual foi o amor de Jesus? Ora, não foi o amor sacrificial? Não foi o amor que o levou à morte por um bando de gente que não merecia? O que Jesus disse enquanto as pessoas pregavam as suas mãos na cruz, furavam o seu lado com a lança, esmurravam a sua cara? O que foi que Jesus disse ali? Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa essas pessoas. Isso é amor sacrificial. É amor que, mesmo tendo consciência de que o outro está errado, ainda ora pelo outro, ainda quer o bem do outro, não quer o mal do outro. Isso é amor sacrificial. Sacrificial da palavra sacrifício, porque é difícil. É fácil amar quem ama a gente. É fácil amar a Ritinha, porque a Ritinha me ama. Não dá trabalho nenhum amar a Ritinha. Mas eu amar o meu adversário, eu amar aquela pessoa que quer o meu mal, eu amar aquela pessoa que me desagrada, isso é cristão.
eu não guardar mágoa de quem me faz o mal, isso é cristão, isso é cristão. É o amor, é a glória do sacrifício, é a glória do servir, é a glória de ajudar quem não merece, é a glória de suportar, e aqui não é o suportar do suporte não, é o suportar do tolerar, é a glória do tolerar aquela pessoa chata, aquela pessoa incômoda, assim como Cristo tolerou. Gente, Cristo tolerou a mim, que sou o pior dos seres humanos. Por que eu quero ser diferente de Jesus? É a glória, o amor de Jesus, é a glória do perdoar. E perdoar tem a ver comigo que perdoo, e não com a pessoa que é perdoada. A pessoa que eu perdoo talvez nem esteja esperando o meu perdão. Talvez nem cogite receber o meu perdão. E eu nem preciso ir lá falar para essa pessoa, olha, eu estou te perdoando, viu? A pessoa vai dizer, se eu não pedir teu perdão, e aí começa outra briga. Perdoar tem a ver somente e primeiramente com quem perdoa, não com quem é perdoado. No céu, os anjos lá cantam santo, santo, santo. É o que está no Apocalipse, não é? Não é este o cântico dos anjos lá no céu? Não é isso? Eles cantam santo, santo, santo. E na igreja, qual que é a música que a igreja deve cantar? Amo você, meu irmão, em Cristo, mesmo imperfeito como você é, assim como eu sou. Essa é a música que nós devemos cantar aqui na terra. Nos céus os anjos cantam santo, aqui na terra eu devo cantar, eu sei que você é tão imperfeito como eu, e mesmo assim eu te amo. Terceiro e último aspecto, o amor é o que permanece. O amor de Deus em nós não é visita, é morada. O amor de Deus, o amor de Jesus na minha vida, não deve ser uma coisa pontual, espontânea, consensual, de reciprocidade. Eu amo você se você me amar. Esse é o amor do mundo, já falamos aqui nesse púlpito sobre isso. O amor de Deus no nosso coração é o amor que faz morada, que é permanente. Por isso que no final da oração, no versículo 26, Jesus pede que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Por isso que eu falei que eu não tinha medo de errar, quando eu disse para você, que se você não tem esse amor, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Porque é o próprio Cristo que disse, eu só estou reproduzindo a fala dele. Jesus, se dirigindo ao Pai, está dizendo, Pai, o amor com que me amaste, esteja neles, assim como eu neles esteja. Ou seja, se não tem amor, não tem Jesus. Se não tem perdão, não tem Jesus. Se não tem paciência, não tem Jesus. Se não tem tolerância, não tem Jesus. Você pode até ser uma pessoa boazinha, tchutchuquinha, mas não tem Jesus. Você pode até ser membro de igreja, religioso, mas não tem Jesus. Jesus não ora apenas para que a gente ame uns aos outros, mas que o próprio amor do Pai esteja em nós. E que amor que é esse? É um amor que sustenta, não deixa ninguém caído. Sabe aquele amor? Quando a gente faz uma coisa errada, que a gente pisa na bola, a gente já sabe que errou, a gente já sabe que fez caca. O que o amor de Cristo faz? Vai lá, abraça a gente e põe a gente de pé de novo. Lembra a mulher que foi pega em flagrante adultério e levada para Jesus? Um momento Jesus diz para ela assim, onde estão as pessoas que te acusaram? Ah, foram embora. Jesus fala, nem eu tampouco te condeno, vai e não peque mais.
Uma mulher às vistas de ser apedrejada e assassinada é liberada a partir dali sem condenação nenhuma por Jesus. E ela vai embora? Não, ela passa a seguir Jesus, porque ela foi levantada pelo amor, ela foi erguida pelo perdão. Um amor que restaura, um amor que cria pontes, não paredes, um amor que aproxima, não que empurra. Você não consegue abrir os evangelhos e me mostrar uma única cena de Jesus empurrando quem quer que seja para longe dele. Mas você com muita facilidade vai abrir os evangelhos e vai mostrar para mim Jesus dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar de quê? Do cansaço, do enfado, da culpa, dessa vida miserável que nós vivemos aqui. Gente assim, o mundo não está acostumado a ver. Não é comum o mundo ver pessoas assim. Por isso que quando o mundo vê pessoas assim, autênticas, cheias do Espírito Santo, o mundo se curva diante do poder de Deus. Agora há pouco eu estava falando com o Zé, aqui no gabinete, sobre hábitos no cárcere das pessoas que vivem presas. Entre os presidiários há uma ética muito forte, muito rígida. E quando alguém quer falar alguma coisa, dar uma orientação, um ensino para o outro, o estilo de vida daquela pessoa, se não for adequado, o outro preso diz na hora assim: você não vai falar nada para mim. Por quê? Porque não tem idoneidade moral, espiritual para falar o que quer que seja. Então, gente assim, com o Espírito Santo, com o amor de Cristo no seu coração, quando o mundo vê, o mundo se curva diante não da pessoa, mas do poder de Deus, porque o amor de Deus é constrangedor. O amor de Deus é constrangedor. O amor de Jesus constrange. Concluindo, meus amados, o mundo não vai conhecer Jesus pelo tamanho dos nossos templos. O mundo não vai conhecer Jesus pelo tamanho das nossas comunidades, mas pela profundidade do amor de Cristo em nosso coração. Meus queridos, eu não preciso nem dizer, mas vou dizer que nós vivemos em tempos de discórdia. Nosso mundo nunca foi tão discordante como tem sido ultimamente. O mundo em que nós vivemos é dividido entre vários segmentos, vários guetos, várias comunidades, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos matando irmãos. Este grupo que é contra aqueles dentro de uma mesma casa. Um mundo de cancelamento. Se você não pensa como a minoria, a frase está certa. Se você não pensa como a minoria, essa minoria faz um barulho tão grande que simplesmente deleta você do convívio social. O mundo está cansado, na verdade, de discursos. O mundo precisa de exemplos. O mundo está cansado de pessoas, membros de clubes religiosas, membros de grupos sociais. O mundo precisa de discípulos de Jesus. O mundo precisa de cristãos e cristãs autênticos. O mundo quer testemunho. E o maior destes testemunhos não está nem nas doutrinas da igreja, não está nos meus pontos de vista, não está nas frases de Instagram, mas está no amor visível que eu tenho por vocês, ou que vocês têm por mim, ou pelo amor que nós temos uns pelos outros. É isto que vai ser o maior exemplo de fé.
que a nossa igreja seja este lugar, mas que mais pontualmente do que a igreja, que o teu coração seja este lugar, que o meu coração seja o lugar onde exploda o amor de Jesus, exploda em exemplo, em dedicação, em se deixar consumir para o bem do outro, em se deixar gastar pelo bem do outro, sem esperar nada em troca. Que você seja assim, que eu seja assim, que nós sejamos assim, para que a nossa igreja seja assim, para que quem entrar aqui, ou para que quem tiver contato conosco, com qualquer um de nós, sinta que tem alguma coisa diferente na nossa vida ou nas nossas vidas. Que essas pessoas vejam o amor de verdade no nosso coração, que veja unidade e que, vendo isso, reconheça que Deus está naquele lugar, ou neste templo, ou nesta comunidade, ou no teu coração, mas que vejam a glória de Jesus, e a glória de Jesus se chama amor. Se você percebeu depois dessa minha meditação, que você precisa amar mais do que tem amado, perdoar mais do que tem perdoado, se aproximar mais do outro do que tem se aproximado, se você quer fazer parte dessa unidade pela qual Cristo orou, e com relação a isto, ou você está dentro do que Cristo orou, ou você não é alcançado pela oração de Cristo, hoje é dia de você se colocar diante de Deus e se fazer parte destas pessoas por quem Jesus orou, e demonstrar com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida, de que a oração de Jesus foi eficiente, descendo no coração de Deus, alcançando o coração do homem Jesus, passando pelo coração dos discípulos que foram assassinados para fazer essa mensagem chegar aqui hoje, até que ela chegue ao meu coração e ao teu coração. Isso custou preço de sangue, isso não é barato. E talvez você tenha que pagar um preço caro para viver esse amor. Isso é coisa de gente grande, não é para criança espiritual. Isso é para cristão e cristã maduros, adultos na fé. Não é para gente infantilizada na fé. Que você hoje tenha crescido espiritualmente e aceite esse desafio. Que Deus nos abençoe. Amém?